principal pilar do cenário 2018 que estamos apresentando para as senhoras ou para os senhores tem a ver com o setor externo e estamos bastante preocupados com esse processo de normalização, ou que seja, dos juros nos Estados Unidos. Né? Todo mundo já sabe que você deve ter um processo de elevação dos juros, isso pode ter efeitos bastante desfavoráveis, né? Aos mercados de capitais, nas economias centrais e no mercado de títulos também. Então vamos por partes. Primeira coisa, há indicações claras de que o mercado financeiro, particularmente o S&P, foi muito forte, subiu demais, muito mais do que devia subir. Qual uma das evidências disso? Uma delas é que a bolsa está no all-time high, ou seja, nunca teve tão elevado o S&P, e a volatilidade está num dos menores patamares da história também. Então isso implica dizer que o mercado inteiro está vendo só alta. Quando todo mundo vê a mesma coisa, não mais às vezes quer dizer que está todo mundo errado. Né? Não pode persistir uma situação com volatilidade muito baixa e o índice subindo de maneira tão forte. Então é essa primeira indicação que mostra muito problemático, né, ao longo de 2018. E no momento que eles começarem a elevar a taxa de juros, uma coisa muito peculiar está acontecendo, que acontece de tempos e tempos. Só para explicar rapidamente, né? Você tem a curva de juros. Né? Existem juros que vão vencer daqui a 1 ano, 2 anos, 5 e 10 anos. Né? Existe uma diferença natural entre juros que você vai cobrar para um contrato daqui a 1 ano e outro para daqui a 10 anos. Né? O risco, né, de 10 anos é muito maior do que de 1 ano. Logo, você ganha ou exige mais juros nos títulos longos. Bem, o que está acontecendo hoje é que os juros mais curtos estão subindo fortemente. Por quê? Porque o Banco Central norte-americano está falando, olha, vamos subir a taxa de juros. Só que eles não estão mexendo no quantitative easing, ou seja, naquele dinheiro, naquela quantidade gigante de recursos que foi colocados na economia mundial. Isso daí está gerando o seguinte, os títulos de 10 anos, desse horizonte mais longo, estão parados e os curtos estão subindo. Na hora que as taxas de juros de 2 anos se equiparam a de 10 anos, que é o que deve acontecer mais no final desse ano, isso geralmente é prelúdio de algum tipo de realização, principalmente na atividade econômica. O dinheiro, quando tanto faz você emprestar para 2 quanto para 10 anos, isso implica dizer que essa ponte com o futuro, que é o dinheiro, né? O dinheiro faz, né, justamente torna quantificável as nossas impressões sobre o futuro. Quando o presente e o futuro é a mesma coisa, ou seja, não tem ganho no futuro, isso antecipa sim processos de queda forte. Então eu estou muito preocupado com o cenário internacional. Por quê? Deve acontecer isso que eu estou imaginando na hora que o Banco Central norte-americano conseguir subir a taxa de juros. Já vai ser no primeiro semestre? Não deve ser mais no segundo semestre. E o que a gente tem no segundo semestre no Brasil? Eleições presidenciais. Então vai ser muita coisa ao mesmo tempo. Isso pode tornar ou criar um efeito, entre outras coisas, do dólar ganhar um pouco mais de força. E a bolsa cair um pouco também. Mas eu sugiro cautela, que é o seguinte, eu acho que o que pode acontecer é que os juros mais longos subam. E isso sim pode gerar um efeito bastante perturbador no mercado brasileiro, mas isso mais para 2019. Então, vamos prestar atenção. A principal hipótese do nosso cenário macroeconômico é um ruído vindo do mercado internacional, derivado da elevação da taxa de juros, o que pode bater em ativos nas economias centrais. E outra coisa, os Estados Unidos não pode elevar muitos juros, porque se eles elevam, isso daí vai gerar um custo muito grande fiscal para eles, eles não tem mais espaço fiscal na economia norte-americana. Quer dizer, em tese tem, né? Mas politicamente eles não querem bancar isso, enfim, isso é uma outra discussão. E existe uma outra evidência que é assustadora, e eu vou terminar com esse breve vídeo, né, sobre o setor externo. Os títulos de 10 anos da Alemanha e dos Estados Unidos sempre andaram juntos. Né? Se você pega a série, eles sempre andam juntos. Por quê? Porque o risco dos Estados Unidos quebrar é o mesmo que da Alemanha quebrar, ou seja, zero, nenhum. Desde 2013 para cá, abriu uma diferença muito grande entre eles, ou seja, os juros da Alemanha estão sendo negociados muito mais abaixo que os juros norte-americanos. Isso não é normal acontecer. Então vamos prestar atenção nisso, que existem evidências de um lado muito forte, de algum processo disruptivo, e 2, volatilidade tão baixa, com um preço tão elevado, não pode persistir durante muito tempo. E se realizar, vai ser mais ou menos no meio do ano, que vai ser durante o período eleitoral. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir um monte de analista falando que é o processo eleitoral, mas não é verdade. Da mesma forma que também não foi verdadeiro a análise quando foi colocado
que o dólar disparou em 2014 e 15 por conta da Dilma. Não foi por conta disso não, porque o petróleo saiu de 100 e foi para 30 dólares. Então vamos prestar atenção, isso tudo deve acontecer no segundo semestre, que tende a ser bastante agitado no mercado de capitais brasileiro, sem dúvida alguma.